0 do resultado da sua empresa, em tese, tudo que você comprou teve crédito, bom, se teve 1.000 de débito de imposto e 1.000 de crédito, você não paga nada de imposto, tá tudo belezinha. Se você começar a receita a ser maior do que a despesa, você vai pagar proporcional ali ao que você tem de despesa. Então, ele meio que balanceia ali esse caminho. E por isso que a gente fala muito de AIB, que é válido, porque o AIB ele te traz um crédito bom, né? Quando você tem uma operação terceirizada, você nem tudo vai te gerar crédito. Então ali você consegue consumir na sua totalidade todos os créditos para dentro. Tá? Por isso que a gente está falando muito da questão de alimentos e bebidas. Esse slide aí, feito pela Advocacia, ficou bonito. Mas é tudo que vai ter direito a crédito? É tudo que é reduzido a 40? Não. E aí eu acho que é importante, a gente tem o pleito e saiu lá o que a gente tem. A nossa, quem lembra do PERSE, a gente tinha receita incentivada e não incentivada, ou segregada e não segregada. O que era direto, o core da empresa, ele impactava mais lá, estava na benefício do PERSE, certo? Da alíquota zero. A reforma ela vem com o mesmo conceito, então ela vem com receita diária, que é a receita principal do hotel, ela tem um benefício. Algumas receitas ela não vai ter esse benefício, né? Então a gente pode citar aí a parte de eventos, né? Então você tem ali a parte de eventos e eu pago a alíquota cheia. Então se eu emitir um aluguel de sala, eu vou emitir R$1.000 e vou ter splitado lá 26,5%, que é a alíquota referencial que a gente tem hoje, mas o terceiro também tem crédito, né? Então se eu emito 1.000, ele paga 26% de imposto, depois ele se acredita desse imposto. Na hotelaria ele paga 1.000, 16% de imposto e não tem crédito. Então ele não consegue resgatar isso do governo. Então, dentro da própria hotelaria, do que a gente presta de serviço, a gente tem impactos, né? Lavanderia e estacionamento também a alíquota cheia, mas é possibilidade de crédito. Tá? Muito bom. E aí, isso é só para a hotelaria ou não? Tá aí o AIB, que a gente vai falar bem rapidamente. Espero não ter roubado o slide da minha amiga de AIB, que ela acabou de vir aqui. Assim como na hotelaria, você tem um regime específico, uma redução de 40%, mas não é para tudo. Tem algumas operações que a gente chama de receita segregada, que não vai ter a redução, vai pagar cheio, tem o benefício do crédito. Assim também é no AIB. O AIB veio com a mesma regra da redução de 40% para a operação com algumas vírgulas. Se você fizer um prato, né, onde você, na indústria a gente vai falar de uma industrialização, você pegou arroz, colocou, fez, passou na panela, salgou o trem, entregou o cliente com um bife que você preparou, saiu do zero, isso é um prato manipulado, portanto está dentro da regra da redução, vai pagar menos imposto. Mas, se você pegar um salgadinho e vender para ele ou uma chips diretamente, não há manipulação, o fisco entende que isso não é uma operação do bares e restaurantes, logo a tributação é cheia. Além disso, tem uma coisa chamada imposto do pecado, que o pessoal de AIB vai explorar um pouquinho mais. No entanto, ele vai encarecer a mercadoria. Esse imposto do pecado, o IS, imposto seletivo que foi dito, ele é mais ou menos um imposto para bloquear consumos que nós não queremos que sejam propagados dentro da população. Já existe hoje cigarro, bebida, pesado num imposto chamado IPI. O IPI é justamente para bloquear esse tipo de coisa. Então, alíquotas de IPI de cigarro passam de 150%, eu achava um absurdo, a vodka está 330%, alíquota, mas enfim. E aí, como a Flávia mostrou, o IPI também some naquela caixinha. E aí eles resgataram esse tal de IS. E ele não só vem pegando no pé de bebidas e cigarro. Ele entrou num outro campo e vai nos afetar diretamente, que são as bebidas açucaradas. Começam a ter impostos na Coca. Será que a Coca é zero? É zero ou não é zero? Então, a gente vai ter que descobrir isso. Eu não tenho respostas para tudo, como é o nosso mote aqui. Mas é uma situação que vai encarecer, porque esse produto, então eu vou ter que apurar esse IS, que algumas pessoas já me perguntaram. Não. Esse imposto do pecado, ele já vai vir tributado da indústria. Então a Ambev já vai te cobrar isso como custo, a Souza Cruz vai mandar isso como custo, Coca-Cola vai mandar isso como custo, então provavelmente o nosso preço encareça, a gente vai ter que olhar isso. E aí quando ele vir como custo, ele entra na minha base do IBS e CBS e aumenta o valor que a gente vai pagar de imposto. Ale, e 40% da hotelaria, quando eu emito para o cliente, eu não gero crédito. AIB?
Então, se você estiver dentro do momento ali que tem uma base de cálculo reduzida, o conceito é simples do fisco. Eu vou te dar benefício, vou reduzir, mas eu não fico com a conta, alguém tem que pagar a conta. Então, já que eu reduzi o seu, o próximo da cadeia não vai tomar crédito. Essa é a regra. Então, se você vai tributar cheio, eu não estou tendo prejuízo, o próximo da cadeia toma crédito, ele paga sobre o valor agregado. Essa é a lógica do imposto. Então, respondendo objetivamente a pergunta é, se você, dentro do seu IP, vendeu um prato que foi manipulado, ele vai sair um item na nota, com uma alíquota reduzida. E se você colocou uma Coca-Cola na mesma bandeja que não foi manipulada, ela vai ter a alíquota cheia, e aí o cliente vai tomar crédito da Coca-Cola e não vai tomar crédito do prato. Confundiu muito? Não confundi, mas eu vou explicar melhor. Eu acho que tem a nota fiscal, depois eu... Isso nós vamos explico. Eu te ajudei, talvez você me ajude. Se quiser passar um pouquinho, acho que vale a gente... É que você... O ticketzinho aqui é para mostrar que, normalmente, nós vamos ter que segregar itens na nota, com alíquotas de 40% de redução, e segregar itens na nota de alíquotas que não tem eu vou colocar no próximo slide, mas acho que você vai ter uma classificação ali, né? Sequestro. É igual o Antônio. Eu me confundo com os nomes, sequestro é a mesma coisa. E aí, essa informação que vai na nota, que vai dizer se você tem tributação ou não. Tá? Então, acho que e qual vai ser a tributação? A hora que eu colocar essa tributação de manipulação feita, vai vir os 40%. Se eu colocar a venda de bebida, ele vai ter a questão já não redução da nota. Tá? E assim também para operações que a gente não vai ter imposto relacionado. Tá? Esse palavrão que a gente soltou aqui de sequestro, para alguns aqui é a nomenclatura de NCM que a gente está acostumado, então vai ser um código criado pelo fisco, que ele vai dizer, esse código tem redução da alíquota, esse não, esse tributa, esse dá crédito, esse não dá crédito. Tudo isso tem que sair na nota certinho da TOTS para garantir o preço. Importante. Então, depois você me corrige. A emissão da nota, hoje, a gente consegue relacionar numa única nota diária, alimentos e bebidas, eventos. Na reforma, é uma nota para cada evento. É ao contrário. Então, eu vou ter uma nota uma nota para evento, uma nota para... uma nota fica fácil, faturamento ser juntário, é suave. O Jesus está aqui. Louco para emitir suas notas, louco para fazer a sua apuração, louco para fazer a contabilização. E ó, a Dani vem aí para falar da contabilização. Se você está achando que está complicado agora, ainda bem que é a Dani que vai apresentar, que vai ficar mais claro, mas o assunto é bem. Olha aí, você sabe que eu falei que ia ajudar e ela falou que precisa não. Eu não sei se foi bom ou ruim, mas deixa que eu faço sozinho. Eu não vou ajudar ela. Calma. Vamos lá nas oportunidades e por que talvez você responda essa pergunta do meu amigo lá no fundo. Aí tem a questão agora da não cumulatividade plena, né, que a gente fica escutando bastante e que a gente, na cadeia hoje, não tem nenhum tipo de... Eu acho que é importante a gente fazer uma pausa aqui para dizer o seguinte: hotelaria não dá crédito. Então a alíquota é menor, mas a gente não dá crédito para o nosso cliente. Então o cliente que comprar não tem crédito. Hotel e restaurante, que é a comida manipulada. Então a alíquota é menor, mas não dá crédito. É isso. Aí, agora a gente vai começar a falar sobre os nossos fornecedores. Os créditos que a gente tem quando a gente compra. Que é uma coisa que é o segundo ponto sobre crédito ou não. Então até aqui a gente não dá crédito como hotelaria. Lavanderia dá crédito. Se a gente for outros serviços que não tem alíquota diferenciada, dá crédito. Mas hotel, diária, não dá crédito. Até hoje não dá crédito. A gente tem um pleito, mas não dá crédito. Bom ponto, que aí você vai intervindo, acho que a gente vai lembrando. Quando a gente fez a reunião da proposta, do 16, 14% veio 16%, e aí a questão da geração dos créditos e controle, o que aí o rapaz nos trouxe lá, representantes, e outras reuniões também o próprio API falou, foi que desculpa, a hotelaria presta serviço diretamente para a pessoa física. E normalmente quem paga a conta é o consumidor final mesmo, né? Então o que eles queriam é que a hotelaria deixasse para o consumidor pagar. Só que eu tenho um intermédio no meio. E aí foram de duas coisas. Primeiro, a pessoa física vai pagar a conta, então ele que se hospeda. Segundo, eu não vou dar margem para as pessoas colocarem custo nas empresas que não sejam das próprias empresas. Lembra que a Flávia falou do lado pessoal aqui? Despesas pessoal, o governo cada vez mais está querendo tirar
essa coisa de você colocar o custo do carro do executivo dentro da empresa, a hospedagem da família do executivo dentro da empresa. Então, esse tipo de coisa é o que ele entendeu, que onerava e prejudicava o fisco, e ele falou, cara, não vou dar crédito disso. Acho difícil, a gente fez o pleito, acho difícil a gente conseguir alguma evolução nesse sentido, mas a gente está pleiteando que dê crédito sim. Mas esse foi um pouco do conceito, por que a hotelaria não gera crédito? Porque a agência de viagem, né, eu acho que ela 16% de valor reduzido e ela gera crédito. E a gente, como hotelaria direto, não. Foi a visão do fisco em achar que quem entra dentro do hotel é pessoa física. Tá bom. Eu acho que... Essa visão... e aí eu acho que um pouquinho, e se eu não responder a pergunta, me complementem, tá? E não ter cumulatividade o fato de eu estar comprando os produtos, primeiro ponto, eu tenho que lembrar que eu tenho imposto por dentro, lembra? A partir de ter imposto por dentro, na compra de produto, vocês precisam tirar o imposto que está por dentro já no preço. Então, o preço que você paga hoje numa Coca-Cola de R$3 não pode ser mais 3. Tem que tirar o imposto por dentro e vira 1,50, lá vamos pensar que é 50% ali dentro, tá? Então, o meu custo real é 1,50. Esse 1,50 vai entrar o CBS, ok? Então, assim, lembrando que tem ICMS, tá fazendo conta rápida, tá? Então, a gente precisa entender que eu preciso tirar esse imposto por dentro e depois botar o CBS. Então, eu tenho que negociar com o fornecedor o meu custo também que eu pago hoje. O que a Flávia colocou muita gente não vai querer tirar isso por dentro e aproveitar o momento para grosar pau e fazer as coisas lá. Serviço tem outra complexidade, tá? Mas falando de produto, a gente consegue fazer essa extração e exigir que o fornecedor faça. A gente tem do Provera, o Joaquim talvez comente um pouco, ele já está trabalhando isso na nossa nova Provera para trazer esse preço sem imposto para vocês, tá? Então lá vocês vão enxergar já o valor, tirando esse imposto por dentro e a base de cálculo sendo novo. A gente está pedindo isso para os nossos fornecedores. Então isso feito, a hora que colocar o imposto, então eu reduzi o preço da Coca-Cola, coloquei os 30% por fora, esse imposto eu me acredito. Porque esse produto que eu estou comprando, esse item me dá crédito. Se eu comprar um outro item que não me dá crédito, eu não vou conseguir me acreditar. Então, assim, quando a gente fez o cálculo dos 16%, era 16% menos 7, eu pagaria mesmo 8,65. Porque todos os produtos que eu compro, na média, eu receberia 7% de volta. O que é esse 7%? Produto, serviço que gera crédito. A gente não está acostumado, na hotelaria, a tomar crédito de nada. E alguns segmentos também não. Todas as notas emitidas a partir de 27 terão crédito, com exceção de quem tiver benefício, no caso nosso, com exceção de quem tiver em algum regimento que ele não recolhe imposto, então você não tem como tomar crédito. Mais a destinação, mais ali, falhou aqui o imposto seletivo também não dá, que é o imposto do pecado que vem. Então assim, lembra que era o que eu ia falar, folha de pagamento, né, que é o nosso maior custo, hoje você não vai ter crédito. Então, por que não é 100%? Porque a hora que eu olho a folha de pagamento, que é meu maior custo lá, ele não me gera nada de crédito, só gera crédito nos outros. Então, eu tenho 7 pontos percentuais, então, vamos dizer, eu teria 160 mil de imposto para pagar, eu tenho 70 mil de crédito, eu pagaria ali 90 mil de imposto. Então, no net, sairia da minha conta 90. Eu tenho 160 para pagar, tenho 70 mil de crédito, pago 90 para o governo. Em tese, é isso. O creditamento é isso. E a gente está trabalhando para que os produtos que a gente compra tenha crédito, ponto importante estar lembrando também. Ainda, está se mudando isso, mas, por exemplo, se você compra de um Simples Nacional, ele teria que ser 30% menor, porque você não vai ter crédito com ele. Então, você reduz. Então, você tem que forçar e saber de quem você está comprando. Nós também fizemos esse trabalho dentro do Provera. O Joaquim está aí? Levanta a mão que o Joaquim está ali. Ele fez um trabalho e viu o tamanho de quantas pessoas que nós compramos hoje que é Simples Nacional. Dentro da empresa, fala, cara, se você manter no Simples Nacional, que você reduz a 30%. Ele não vai conseguir reduzir porque ele vai estar comprando também com imposto, certo? Então, para ele vai ser uma complexidade ele baixar o preço. Então, assim, a gente, como comprador, tem que entender até onde faz um pouco de sentido, tá? A gente já acabou nosso tempo, mas, assim, a gente vai continuar, porque eu acho que o assunto é importante, e aí vocês me parem aí, direção. Fica mais um dia, é isso? 2? Sábado? Cadê a Dani? Cadê o Márcio? Pode usar a piscina, Márcio, pode usar tudo aí, né? Dani. Tamo junto, hein? Ah. Vamos deixar 5 minutos para você falar bom dia, boa tarde, eu sou a Dani e a contabilização mudou. Crédito? Não, deixa eu ajudar um pouquinho mais no crédito. Deixou, você já cortou para que ficou fácil. Vai vir pergunta difícil aí, desculpa. Deixa eu talvez responda uma vez.
Acho que aqui ninguém está acostumado a tomar crédito. Crédito para vocês é uma coisa assim, muito pouco, a não ser quem tem a IB que trabalha bem com crédito. O resto não trabalha. Nós não somos uma indústria credora. Nem sabemos às vezes o que é o crédito. Tem gerente geral que fala o que é aquele louco de boné está falando de crédito. Então vamos esclarecer isso. Toda nota fiscal que você compra hoje, dentro daquela nota tem uma coisa chamada imposto. Tem ISS, tem PIS e COFINS e algum ICMS, que vocês lançam como se fosse custo o total da nota. Quanto que é a nota? R$100, é o nosso custo. O imposto está por dentro, né? Você Fazendo o preço. Como você não toma crédito, para você o custo é o total da nota. Estou errado? Não é assim que a gente pensa a maioria das vezes? Quanto que a nota? 200. O custo é 200. E é um problema isso. Porque a indústria de crédito, ou seja, tem imposto lá dentro, eu poderia compensar esse imposto que eu estou pagando agora na minha operação subsequente que eu vou vender. Só que é tão complicado, tem tanta regra que a gente acaba abdicando desses créditos, não consegue, tem muita indústria que não consegue nem apurar os créditos. Então, linhas de regra, que são bem simplistas aqui para a gente chegar no entendimento de 2 mais menos 1 dá 1, nós não tomamos crédito. Então, o total da nota para nós é o total do custo da operação. Então, R$100 que eu comprei é o total do meu custo da operação. E agora, o jogo muda drasticamente. Porque veio a palavra que ele acabou de falar da não cumulatividade, ou do creditamento amplo, que a Flávia começou falando aqui cedo, é uma mudança muito grande na indústria brasileira, dizendo, primeiro, o imposto não é mais por dentro. Você não faz aquela continha de maluco por dentro e diz que o imposto está dentro dos R$100. Você vai ter que ver quanto que é a sua mercadoria, aplicar a alíquota do imposto e destacar o imposto como mais. Então é 100 mais imposto. Essa é a primeira mudança. Aí vem o porquê da não cumulatividade. Porque a próxima cadeia não vai agregar o imposto como custo e colocar mais imposto. Ele vai fazer o que a gente chama de crédito. Então eu recebi agora uma nota não de 100. Até porque o Grosapá que ele está falando é justamente isso. A gente tem que brigar para o cara não fazer isso. Mas os fornecedores podem sacanear e colocar uma nota de 100 mais imposto. Nós estamos falando de uma alíquota de 30% para arredondar. Então 100 mais 30. Estamos juntos até aqui? O cara colocou R$100 de mercadoria mais 30 do imposto novo que eu acabei de falar para vocês. 130 é o total da nota. Nós não vamos registrar na nossa contabilidade a despesa, o custo de 130 mais. Nosso custo, 100. Os R$30, a Dani vai explorar isso muito melhor do que eu, ela vai lançar numa conta de imposto credor, que esse é o tal do crédito, e quando você vender essa mesma mercadoria lá na frente por 200, você vai ter 200 mais impostos, você vai fazer igualzinho, não é isso que a gente está aprendendo? 200 mais, agora não são mais 30, porque a nossa alíquota é reduzida. Nossa, vou me enrolar nas contas, vamos lá. Vamos imaginar que são 15. Então, vai dar 230, ainda bem que deu conta, né? 230 é a minha nota. Quanto que eu vou pagar de imposto? 30? Não mais. Eu tenho mais que isso? Dá uma besta quadrada. Aí, na cara do né? Não é nem eu, né? É que esse slide que eu explico. Então, vamos lá. No exemplo aqui, esse exemplo aqui também ajuda. Então, olha lá, eu tinha o fornecedor anterior me faturando a 100. Entrou R$100 e meu custo era 100. Quando eu venho para a reforma tributária, vem o imposto cobrado lá. 115 é o valor total da nota, porém eu tenho 25 ali de imposto recuperado. Então, veja bem o impacto já inicial. Não é R$100 de custo. O meu custo, 90. Por quê? Porque o imposto está sendo destacado de forma separada. Então eu vou olhar na nota dele e vou falar, nossa, eu tenho 25 de crédito. E onde eu vou aplicar esse crédito? Eu falei para vocês que a nota veio a 100, eu coloquei numa conta contábil que depois eu vou compensar, e aí eu venho na minha saída, que aqui não tem a minha nota de saída, que eu vendi essa mesma mercadoria a 200. Aí eu vou lá, 200 vezes as alíquotas, achei que eu tenho que pagar 30 de imposto. Então eu vou ter que fazer o meu SPED de recolher 30? Não. Eu vou voltar naquela minha nota, vou ver quanto que é aquele crédito que está ali registrado como 25 e vou falar 30 da minha saída,
menos 25 que eu já paguei antecipado para o meu fornecedor, que é o que a gente gerou o crédito, eu vou recolher somente 5. Parece pouco, mas a nossa indústria que não toma crédito, e eu falo para vocês que todas as nossas operações começam a dar crédito, isso vai ter um impacto muito grande. Por isso que a gente tem levantado a bandeira que, se você tiver o AIB próprio, você compra muito mais do que o hotel sem o AIB, porque você compra frutas, você compra a mercadoria que você vai preparar, todas aquelas compras que você faz tem imposto destacado. E todo imposto que vem destacado, tem umas regrinhas que eu vou mostrar aqui, ele dá direito a crédito. Então o crédito começa a ser uma moeda muito forte para gerenciarmos. Por quê? Porque se eu estou comprando, tem crédito, meu preço, meu custo é diferente. Não é mais o total da nota, e sim nota menos imposto. Porque o imposto eu vou poder acreditar. E aí, o segredo aqui que eu falei que mudou muito, porque hoje a indústria já se acredita, então o que mudou? É o tal